Bem, vamos para o último vídeo da nossa playlist de vídeos, a unidade 7, falar sobre selamento coronário. O selamento coronário tem como objetivo principal evitar a recontaminação do canal e impedir a infiltração dos fluidos bucais. Essa etapa é de extrema importância para o sucesso do tratamento endodôntico. E alguns fatores que podem favorecer essa infiltração são o uso de cone único, uma cimentação deficiente, obturação incompleta, fraturas no nosso dente e longo tempo para restaurar. Então existem dois tipos de selamento que vamos falar aqui. O provisório, que ele é temporário, né, feito entre as sessões, e o definitivo, que é feito no final do tratamento. Então, quando o paciente chega para a gente vai realizar o diagnóstico. Após o diagnóstico para o tratamento endodôntico, a gente vai realizar o acesso coronário, o preparo químico-mecânico, que é a instrumentação, e a obturação, conforme a gente já viu nos outros vídeos. Existe a possibilidade da gente fazer todo esse passo a passo em uma única sessão. Obviamente que isso requer experiência. E quando for sessão única, é na última etapa, na obturação, que iremos realizar somente o selamento definitivo ou o selamento final. Em caso de sessão única, a gente não tem o selamento provisório. Mas pode acontecer da gente ter múltiplas sessões. Nesse caso, a gente tem uma sessão dupla. Então, na primeira sessão, a gente conseguiu fazer o diagnóstico do paciente, a gente realizou o acesso coronário e começamos a instrumentar. Porém, não terminamos, não realizamos a obturação. Nesse caso, a gente vai colocar uma medicação intracanal e vamos fazer um selamento provisório, para na próxima sessão, quando o paciente voltar, a gente realizar a obturação e aí sim terminar com o selamento definitivo. A escolha do material selador tem relação direta com a morfologia da cavidade aberta. Cavidade de acesso simples é uma cavidade que possui todas as paredes da estrutura dentária. Já a cavidade de acesso complexo possui a ausência de uma ou mais paredes de estrutura dentária, e isso vai modificar um pouco o nosso tratamento. Falando um pouco do provisório, em uma cavidade de acesso simples, a gente divide em anteriores e posteriores. Nos dentes anteriores, nós iremos colocar uma medicação intracanal, vamos colocar uma bolinha de algodão seca sobre a abertura do nosso canal, né, a abertura do conduto. Por cima, a gente vai colocar uma camada de coltosol de 4 a 5 milímetros, e por cima do coltosol a gente vai finalizar com ionomer de vidro, ou então IRM, que é óxido de zinco eugenol, misturado com resina, né? Um pouco mais resistente que o número de vidro. Já para posteriores, a gente também vai começar com a medicação intracanal. Lembrando que essa medicação, tanto nos anteriores como nos posteriores, ela pode vir no próprio algodão, se ela for, por exemplo, um tricresol que funciona por vapor. Acima do algodão, a gente vai ter uma fina camada de gutta-percha, e sobre essa camada de gutta-percha a gente pode finalizar ali esse selamento com cotosol mais cimento de óxido de zinco eugenol, ou então ionômero de vidro, ou então a própria resina fotopolimerizável. Já no caso de cavidade de acesso complexo, como é esse caso aqui que está faltando parte da parede ali da estrutura dentária, a gente primeiro tem que preencher, fazer ali essa parede com resina, para depois aí sim a gente entrar com a medicação intracanal, colocar uma lâmina de gutta-percha fechando ali a embocadura dos canais e por cima a gente finaliza com a resina fotopolimerizável. De preferência de uma cor diferente que tenha um contraste ali com a cor dentária, para quando a gente for realizar esse acesso novamente no momento da obturação, a gente saiba diferenciar o que é resina e o que é estrutura dentária. A gente precisa entender, então, dentro desse tópico dos provisórios, que temos que ter um equilíbrio entre o tempo, entre o preparo e a obturação, que deve ser o mínimo possível, ou seja, a partir do momento que eu vou fazer um tratamento de dupla sessão, o tempo que o meu paciente vai ficar com o provisório tem que ser o mínimo possível para evitar ao máximo a infiltração. Porém, eu também preciso que o medicamento tenha um tempo para ele agir dentro da polpa do paciente. Além disso, eu preciso que o paciente não apresente sinais e sintomas no momento que eu estiver terminando o meu tratamento. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre esses dois casos. Já o selamento coronário definitivo, a gente chama ele de selamento duplo, que é basicamente quando o canal já está obturado, já está com os cones de gutta-percha e o cimento tudo ali dentro, a gente vai fazer uma fina camada de cotosol de 4 a 5 milímetros e por cima a gente vai cobrir com ionômero de vidro ou então a resina fotopolimerizável. Vale lembrar que após fazer esse selamento nós não podemos desprezar o ajuste oclusal, porque ele é extremamente importante para evitar possíveis fraturas futuras. Obrigado.